No amanhecer de 15 de agosto de 1909, tiros ecoaram em uma tranquila rua do Rio de Janeiro. Minutos depois, o corpo de um dos maiores escritores brasileiros jazia no chão. Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, havia encontrado um fim tão trágico quanto misterioso. Mais de um século depois, a verdade sobre sua morte continua perdida entre versões, suspeitas e silêncios. Come Amos. A morte de Euclides da Cunha, 1909, no alvorecer do século XX. O Brasil vivia um momento de transição e incerteza. A República, proclamada há pouco mais de 20 anos, ainda buscava consolidar-se, enquanto antigas estruturas sociais e políticas do Império resistiam às mudanças. Era um país em formação, marcado por disputas regionais, contrastes profundos entre o litoral urbanizado e o interior isolado, e pela memória recente de conflitos sangrentos, como a Guerra de Canudos. Foi nesse cenário que surgiu uma das figuras intelectuais mais marcantes de sua época, Euclides da Cunha. Militar, engenheiro, jornalista e escritor, ele se tornaria conhecido não apenas por seu talento literário, mas por sua capacidade de unir a observação minuciosa de um cientista com a sensibilidade de um poeta. Sua obra mais célebre, Os Sertões, publicada em 1902, não apenas descreveu o trágico conflito de Canudos, mas também ofereceu uma análise profunda da realidade brasileira, combinando geografia, antropologia e crítica social. Por trás dessa trajetória brilhante, contudo, havia um homem complexo, com convicções firmes e um temperamento marcado por uma mistura de idealismo e orgulho. Sua vida pessoal, entrelaçada à sua carreira pública, seria palco de uma tragédia que até hoje levanta dúvidas, alimentando debates e teorias conspiratórias. A sua morte violenta, ocorrida em 15 de agosto de 1909, para compreender o mistério que cerca a morte de Euclides, é necessário retornar aos anos anteriores e observar as circunstâncias de sua vida pessoal. Nascido em 1866, no município de Cantagalo, Rio de Janeiro, Euclides cresceu em um ambiente de disciplina e valores rígidos. Estudou na Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, onde se destacou como aluno aplicado e politicamente engajado. Após a publicação de Os Sertões, sua reputação como intelectual cresceu enormemente. Tornou-se membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Participou de missões oficiais como engenheiro e foi correspondente de jornais importantes. Apesar disso, sua vida doméstica estava longe de ser tranquila. Casara-se em 1890 com Ana Emília Ribeiro, sobrinha do Marechal Deodoro da Fonseca, mas o relacionamento foi marcado por tensões, diferenças de temperamento e longos períodos de afastamento, devido às viagens e trabalhos de Euclides. Foi nesse espaço de distanciamento que surgiu a figura de Dilermando de Assis, um jovem cadete da escola militar e aspirante a escritor. Amigo de um dos irmãos de Euclides, Dilermando acabou se aproximando de Ana Emília, e com o tempo, envolveu-se romanticamente com ela. O relacionamento extraconjugal se manteve em segredo durante algum tempo, mas não escapou das suspeitas do escritor. A notícia do romance entre Ana Emília e Dilermando foi um golpe profundo no orgulho de Euclides. Em uma época em que a honra masculina era um valor supremo e a infidelidade conjugal representava uma humilhação pública, a situação se tornou insustentável. Fontes da época indicam que Euclides começou a planejar uma forma de confrontar o amante da esposa. Dilermando, por sua vez, era um homem jovem, atlético e treinado no uso de armas de fogo. Servia como oficial do exército e era conhecido por seu temperamento calmo, mas firme. Entre eles, crescia uma tensão silenciosa, que se agravava com boatos e insinuações vindos de amigos, conhecidos e até da imprensa, que à época não hesitava em explorar a vida privada de figuras públicas. No plano íntimo, a relação de Euclides com Ana Emília estava completamente deteriorada. Os dois viviam praticamente separados sob o mesmo teto, enquanto o escritor se dedicava a trabalhos técnicos e à escrita de novos textos. No entanto, a ferida em sua reputação pessoal continuava aberta, corroída pelo orgulho e pelo peso das convenções sociais de então. Na manhã de 15 de
agosto de 1909, Euclides decidiu por fim a situação de forma definitiva. Armado com um revólver, dirigiu-se à casa de Dilermando, no bairro de Piedade, no Rio de Janeiro. O que ocorreu a seguir foi registrado oficialmente como uma troca de tiros em legítima defesa por parte de Dilermando. Segundo os relatos do próprio militar e de testemunhas, Euclides teria invadido a residência e disparado contra o rival, atingindo-o de raspão. Dilermando, treinado e armado, reagiu rapidamente, acertando 2 tiros fatais em Euclides, que morreu quase instantaneamente. A cena foi presenciada por alguns familiares de Dilermando, incluindo sua mãe e seu irmão mais novo, que também estava armado no momento. O inquérito oficial concluiu que Dilermando agiu em legítima defesa, o que lhe permitiu escapar de uma condenação criminal. No entanto, desde o início surgiram dúvidas sobre a real dinâmica dos acontecimentos, porque o Euclides, homem de raciocínio lógico e experiência militar, teria se arriscado a atacar alguém sabidamente mais jovem, ágil e igualmente armado. Alguns amigos próximos do escritor acreditavam que ele não pretendia matar Dilermando, mas sim intimidá-lo ou obrigá-lo a romper com Ana Emília. Outros sugeriam que havia mais de uma arma na cena e que a versão de legítima defesa foi convenientemente construída para proteger o jovem oficial, que tinha conexões poderosas no meio militar. A imprensa da época explorou o caso de forma intensa, misturando fatos, rumores e interpretações sensacionalistas. Manchetes chamavam atenção para o drama da honra ferida e para a tragédia doméstica que havia ceifado a vida de um dos maiores intelectuais do país. Mas por trás dessas narrativas crescia a sensação de que algo não havia sido contado por completo. A morte de Euclides da Cunha teve repercussão nacional. Intelectuais, políticos e militares manifestaram-se publicamente, alguns defendendo Dilermando, outros condenando-o. O enterro do escritor foi acompanhado por uma multidão, e discursos emocionados destacaram seu legado literário e patriótico. Mas o caso estava longe de encerrar-se. 2 anos depois, em 1911, o próprio filho mais velho de Euclides, Euclides da Cunha Filho, tentou vingar a morte do pai, atacando Dilermando. O jovem foi morto durante o confronto, reacendendo o debate e reforçando a aura trágica que cercava a família. Nos dias que antecederam 15 de agosto de 1909, a tensão na vida de Euclides da Cunha atingiu um ponto insustentável. Embora a relação extraconjugal de Ana Emília e Dilermando já fosse comentada discretamente nos círculos sociais do Rio de Janeiro, o próprio Euclides parecia oscilar entre momentos de resignação silenciosa e explosões de ira contida. Relatos de amigos e conhecidos indicam que, em suas últimas semanas, o escritor mostrava sinais de inquietação profunda. Passava longos períodos em silêncio, evitava compromissos sociais e demonstrava dificuldade para se concentrar em seus trabalhos técnicos. Era como se uma força invisível, uma mistura de humilhação pública e desespero íntimo, o empurrasse para um desfecho que ele mesmo talvez não conseguisse evitar. O ambiente político e social também contribuía para aumentar essa pressão. O início do século XX no Brasil era marcado por um forte senso de masculinidade, atrelado à honra e à reputação. Uma ofensa dessa natureza não era vista apenas como um assunto doméstico. Ela podia manchar, para sempre, o nome de um homem, especialmente de alguém como Euclides, cuja imagem pública estava associada à integridade e ao patriotismo. Dilermando do Ossis, por outro lado, levava uma vida relativamente tranquila, apesar da relação secreta com a esposa de Euclides. Era visto como um jovem promissor no exército e participava de círculos literários menores, onde buscava também se afirmar como escritor. O relacionamento com Ana Emília não era, segundo relatos posteriores, um simples caso passageiro. Havia entre eles uma ligação emocional intensa, reforçada pelo tempo em que Euclides passava fora de casa. Com o passar dos meses, o romance deixou de ser um segredo absoluto e passou a ser comentado entre militares e jornalistas, o que inevitavelmente chegou aos ouvidos de Euclides. Apesar disso,
Não há indícios claros de que o escritor tenha procurado resolver o caso por meio de um processo judicial ou uma separação formal, menos medidas possíveis, ainda que raras na época, aparentemente. Sua decisão foi buscar uma solução direta e pessoal, como se a honra só pudesse ser restaurada pelo enfrentamento físico. O contexto militar da época não pode ser ignorado. Tanto Euclides quanto Dilermando estavam ligados, de formas diferentes, ao exército brasileiro. Euclides havia deixado a carreira militar anos antes, mas mantinha relações com oficiais, e era respeitado como engenheiro militar. Dilermando, ainda ativo na corporação, desfrutava de certo prestígio entre colegas e superiores. Em um ambiente hierárquico e fechado como militar, a figura do ofensor, ou ofendido, tinha implicações de reputação que iam muito além da vida privada. É possível que Euclides tenha se sentido não apenas traído como homem, mas também desafiado em seu passado de oficial e em sua posição como figura pública. Algumas teorias sugerem que a morte do escritor pode ter sido influenciada por esses bastidores militares. Dilermando, protegido por colegas e por sua própria competência com armas, teria mais do que simples motivação pessoal para reagir rapidamente a qualquer ameaça. Se houve ou não premeditação de sua parte permanece incerto. Na manhã de domingo, Euclides deixou sua residência com um revólver, um gesto que indicava a gravidade de sua decisão. Seguiu para a casa de Dilermando, localizada na rua Adoc Lobo, no bairro de Piedade. A residência, simples e de poucos cômodos, abrigava também a mãe e o irmão mais novo de Dilermando, chamado Denora. O que aconteceu dentro daquela casa, exatamente, nunca foi plenamente esclarecido. A versão oficial, menos baseada no depoimento de Dilermando e de sua família, menos afirma que Euclides teria entrado armado, disparado, primeiro, e ferido, levemente o militar. Este, em legítima defesa, revidou com 2 tiros certeiros, um deles fatal. Entretanto, existem detalhes que alimentam o mistério: a posição do corpo de Euclides, a trajetória das balas e a rapidez com que a investigação concluiu pelo ato de legítima defesa. Não houve reconstituição pública, nem perícia aprofundada, que pudesse questionar a narrativa inicial. Alguns estudiosos do caso, décadas mais tarde, observaram que Euclides era um homem experiente com armas, ainda que não tão treinado quanto um militar ativo. É estranho que tenha errado tiros a curta distância, especialmente se a intenção fosse realmente matar. Além disso, há relatos não confirmados de que o escritor teria sido atingido antes de conseguir disparar mais de uma vez, o que enfraqueceria a versão de uma troca de tiros equilibrada. Outra questão levantada diz respeito ao número de disparos ouvidos naquela manhã. Vizinhos afirmaram ter escutado mais tiros do que aqueles relatados oficialmente, o que abre a possibilidade de que Denora, o irmão mais novo de Dilermando, também tenha atirado contra Euclides, fato que nunca foi plenamente investigado. Essas lacunas, somadas à pressa da conclusão do inquérito, levaram muitos a suspeitar que houve um esforço para encerrar o caso rapidamente e proteger o jovem oficial e sua família de um escândalo maior. A notícia da morte espalhou-se rapidamente pelo Rio de Janeiro e pelo país. Os jornais publicaram manchetes dramáticas, misturando dados factuais com especulações. Alguns tratavam o caso como um crime passional clássico, outros como um ato inevitável de legítima defesa. As publicações mais conservadoras viam a tragédia como consequência da decadência moral e da influência de costumes estrangeiros sobre a juventude brasileira. Já as mais liberais questionavam a pressa em encerrar a investigação e sugeriam que a morte de Euclides era mais do que um simples drama doméstico. O tom sensacionalista das reportagens ajudou a transformar o episódio em um mito nacional. A figura de Euclides, já respeitada por seu trabalho intelectual, passou a ser também a de um mártir, vítima não apenas de um rival amoroso, mas de um contexto social e institucional que não lhe permitiu encontrar outra saída. O corpo de Euclides foi velado no Rio de Janeiro, em meio à grande comoção pública. Intelectuais, jornalistas, políticos e militares
compareceram para prestar homenagens. Discursos exaltaram seu patriotismo, seu legado literário e sua contribuição para a compreensão do Brasil profundo. Ao mesmo tempo, o silêncio sobre as circunstâncias exatas de sua morte aumentava a aura de mistério. Para muitos, o funeral não era apenas uma despedida, mas também um ato de protesto silencioso contra a forma como o caso havia sido conduzido. Após o enterro, o silêncio oficial sobre o caso se tornou quase ensurdecedor. As autoridades consideraram o inquérito encerrado com a conclusão de legítima defesa, e não houve qualquer movimento formal para reabri-lo. Para o círculo próximo de Euclides, isso soava como uma tentativa de apagar rapidamente o episódio da memória pública, preservando o prestígio da instituição militar. A família do escritor, entretanto, não se conformou. Para muitos parentes e amigos, o desfecho legal não fazia justiça à vida de Euclides e ao peso de sua trajetória. A ausência de uma investigação minuciosa alimentava boatos e teorias sobre o que de fato teria ocorrido na manhã de 15 de agosto. Com o passar dos meses, a morte do escritor começou a ganhar contornos de mito. Não era apenas um crime passional, mas um enigma cercado de lacunas, onde honra, traição e política se entrelaçavam de forma inseparável. Dilermando de Assis seguiu sua vida após o incidente, embora marcado por uma fama ambígua. Para alguns, era um homem que reagira com sangue frio a uma ameaça letal. Para outros, um assassino protegido por seu prestígio no exército e por conveniências institucionais. O militar não foi punido e continuou sua carreira, ainda que sob o peso das críticas de intelectuais e de parte da opinião pública. Publicou livros, manteve-se ativo no meio literário e, com o tempo, construiu uma narrativa pessoal que sustentava a tese da legítima defesa. Mas a sombra de Euclides o acompanharia para sempre. El Seitor Nil. Para a história, o antagonista involuntário de um dos maiores intelectuais brasileiros, e a associação entre seu nome e a morte do escritor jamais se apagaria. Para os filhos de Euclides, a tragédia foi devastadora. Além da perda do pai, tiveram de lidar com a exposição pública e com o peso de uma narrativa que pintava a figura paterna ora como um herói traído, ora como um homem tomado por um impulso fatal. O mais afetado foi Euclides Filho, conhecido como Quidinho. Crescendo sob a sombra do assassinato e da percepção de injustiça, ele desenvolveu uma determinação silenciosa de vingar o pai. O sentimento de que a honra da família havia sido manchada se enraizou de tal forma que se tornaria o motor de um novo e trágico capítulo da história. Em 1916, 7 anos após a morte do pai, Euclides Filho procurou Dilermando de Assis. O encontro não foi acidental. Era o desfecho de um plano de vingança que vinha sendo alimentado desde a adolescência, de acordo com os registros. O jovem então com 20 anos menos, conseguiu localizar o endereço de Dilermando, no Rio de Janeiro, e foi até lá, armado. O objetivo era claro: matar o homem que havia tirado a vida de seu pai. No entanto, o desfecho foi tão trágico quanto o episódio original. Dilermando, novamente, sobreviveu ao confronto. O jovem Euclides Filho foi morto a tiros pelo militar, repetindo forma macabra. A cena de 1909, o episódio, batizado pela imprensa como o segundo Calvário dos Cunha, consolidou a ideia de que a história estava envolta em um ciclo de sangue e fatalidade. A coincidência de circunstâncias, pai e filho mortos em situações semelhantes, pelo mesmo homem, menos transformou o caso em algo próximo a uma lenda trágica. Dessa vez, a comoção popular foi ainda maior. A repetição do drama reforçava as suspeitas de que havia algo de profundamente errado na forma como as autoridades lidavam com Dilermando. Mais uma vez, o caso foi arquivado como legítima defesa. Para os críticos, a impunidade do militar se explicava pela rede de relações que mantinha no exército e pelo contexto político. Para seus defensores, tratava-se apenas de um homem que tivera a infelicidade de ser atacado 2 vezes pela mesma família e que, em ambas as ocasiões,
reagira para preservar a própria vida. Ao longo das décadas, surgiram múltiplas teorias sobre o caso, algumas baseadas em documentos e relatos, outras fruto da imaginação popular. Uma das mais persistentes sugere que Euclides não foi morto em legítima defesa, mas em uma emboscada disfarçada. Nesse cenário, o escritor teria sido atraído para a casa de Dilermando com a ilusão de resolver a questão de forma verbal, sendo então abatido antes de ter qualquer chance de reação. Outra teoria aponta para o envolvimento de Nora, o irmão mais novo de Dilermando. Ele teria sido responsável pelo tiro fatal, agindo para proteger o irmão, mas essa participação teria sido omitida para evitar um escândalo ainda maior. Há também quem defenda que a morte de Euclides foi utilizada como forma de silenciar críticas incômodas, que ele vinha fazendo em artigos e discursos contra determinados setores do governo e do exército. Embora nenhuma dessas teorias tenha sido comprovada, a ausência de uma investigação aprofundada mantém vivas as especulações. A morte de Euclides da Cunha não apagou sua importância como autor de Os Sertões, obra monumental sobre a Guerra de Canudos. Pelo contrário, sua figura ganhou uma dimensão trágica que o imortalizou não apenas como intelectual, mas como símbolo de um Brasil marcado por conflitos internos e por uma cultura de violência associada à honra. A trajetória de Dilermando também se tornou objeto de estudo, mas com um peso muito diferente. Ele acabou lembrado mais pelo episódio sangrento do que por suas realizações literárias. O caso passou a ser recontado em livros, peças teatrais, documentários e artigos acadêmicos, sempre carregando a mistura de fatos, lacunas e interpretações que o transformaram em um dos grandes mistérios da história brasileira. O assassinato de Euclides da Cunha e a subsequente morte de seu filho Euclides, filho, atravessaram o século como feridas abertas na memória nacional. A tragédia não foi apenas um caso policial, tornou-se parte da narrativa cultural do Brasil, um exemplo emblemático de como honra, paixão e violência podem se entrelaçar no tecido histórico. Nas décadas que se seguiram, escritores, historiadores e jornalistas revisitariam o episódio com olhares diversos. Alguns buscavam compreender a psicologia de Euclides, um homem dividido entre a vida intelectual e os códigos de conduta militar e patriarcal. Outros se interessavam pela figura de Dilermando, símbolo da controvérsia e da resistência à condenação moral que sempre o perseguiu. O caso inspirou peças teatrais, romances históricos e até obras musicais, em cada versal. Novos elementos eram acrescentados, misturando fatos comprovados e suposições criativas. Assim, o que começou como um acontecimento trágico se transformou em mito, um mito que, como tantos outros, não sobrevive apenas pelo que realmente aconteceu, mas pelo que poderia ter acontecido. A ausência de uma investigação rigorosa deixou espaço para especulações intermináveis. Quem matou Euclides da Cunha? Foi realmente um ato de legítima defesa ou um crime premeditado? Qual foi de fato o papel de Dilermando e de seu irmão de Nora? Essas perguntas atravessaram gerações e até hoje não têm respostas definitivas. Mesmo com o avanço das técnicas forenses no século XX, a falta de evidências preservadas e de registros detalhados tornou impossível qualquer reavaliação conclusiva do caso. Para alguns historiadores, a tragédia de Euclides é um lembrete do quanto a justiça brasileira de início do século XX estava imersa em relações pessoais e interesses de classe. Para outros, trata-se de um drama humano que transcende sua época, pois fala de impulsos e dilemas universais, menos amor, ciúme, honra e a linha tênue entre coragem e imprudência. Ainda que oficialmente o episódio tenha sido enquadrado como legítima defesa, na memória popular ele é frequentemente lembrado como um duelo. Essa visão romântica alimentada por crônicas e romances coloca Euclides e Dilermando frente a frente como representantes de dois mundos, o intelectual e o militar, o erudito e o homem de ação, o escritor que buscava a verdade pela palavra e o soldado que a impunha pela força. Essa construção simbólica transformou o caso em um material fértil para interpretações artísticas. Em algumas,
Euclides é o herói trágico que sucumbe à própria rigidez moral. Em outras, Dilermando é o sobrevivente que carrega o peso de ter defendido sua vida contra um homem que a sociedade preferia manter intacto na sua imagem de gênio, enquanto a memória oficial tende a suavizar o episódio, tratando-o como um infeliz incidente em um contexto pessoal. A memória popular insiste na narrativa de conspiração e fatalidade. Em muitos círculos intelectuais, o nome de Euclides é pronunciado com reverência, e sua morte é vista como um sacrifício não apenas pela honra pessoal, mas como reflexo de um país em conflito consigo mesmo. No entanto, essa dualidade de interpretações mantém vivo o interesse pelo caso. Cada nova biografia, cada novo artigo ou documentário reacende a curiosidade e convida o público a revisitar as perguntas que permanecem sem resposta há mais de um século. O mistério em torno da morte de Euclides da Cunha persiste por 3 razões principais: lacunas documentais, a falta de registros oficiais detalhados e de investigação completa, deixa margem para teorias e versões alternativas. Personagens marcantes, tanto Euclides quanto Dilermando, eram figuras fortes, com histórias e personalidades que despertam fascínio. Simbolismo histórico: o caso se encaixa perfeitamente na narrativa de um Brasil em transformação, dividido entre tradição e modernidade, palavra e ação, lei e violência. O fato de o episódio ter resultado em 2 mortes na mesma família, pelas mãos do mesmo homem, apenas reforça o tom quase literário, como se a vida tivesse imitado a tragédia clássica. Hoje, mais de 100 anos depois, Euclides da Cunha continua sendo estudado e admirado como um dos grandes nomes da literatura brasileira. Sua obra-prima, Os Sertões, ainda é leitura obrigatória e referência para compreender a formação social e política do Brasil. Sua morte, porém, permanece como uma sombra intrigante sobre esse legado. Não é possível separar completamente o escritor do homem que tombou em circunstâncias violentas, nem ignorar que sua biografia se encerra em um capítulo repleto de dúvidas e interpretações. Dilermando de Assis, por sua vez, jamais conseguiu escapar da associação com o caso. Mesmo tendo produzido sua própria obra e construído uma narrativa pessoal, sua figura está para sempre atrelada ao momento em que sua vida se cruzou com a de Euclides, de forma irreversível. O episódio do 1909 não é apenas um crime não totalmente esclarecido, é um símbolo. Ele carrega em si o espírito de uma época, os valores de uma sociedade e os limites da justiça. É, ao mesmo tempo, história e mito, registro e imaginação. Talvez nunca saibamos ao certo o que se passou na casa de Dilermando naquela manhã de agosto. Mas enquanto houver leitores de Os Sertões, enquanto houver estudiosos e curiosos dispostos a revisitar a vida de Euclides, esse mistério permanecerá vivo, não apenas como um enigma a ser resolvido, mas como um lembrete de que a história muitas vezes é escrita tanto pelas perguntas que conseguimos responder, quanto pelas que permanecem sem resposta.